Uma questão que nos preocupa são as indicações que temos em relação ao Orçamento de Estado. É o último Orçamento de Estado feito por este Governo do PSD, CDS-PP, e esperaríamos que da parte do Governo da República existisse, uma vez que a Troika já não está no país, um aliviado da corda em relação aos portugueses e aos portugueses da Madeira. Aquilo que vamos constatando é que a carga fiscal mantém-se e há alguns aspectos que nos preocupam e que têm a ver com as autarquias. Esta ideia peregrina da parte do Governo da República de querer obrigar as autarquias que estão sob intervenção financeira de despedir 3% dos seus trabalhadores não lembra a ninguém a não ser a este Governo do PSD e do CDS-PP. Naturalmente que o Partido Socialista espera que em sede de discussão na Assembleia da República esta questão do despedimento de 3% de funcionários das câmaras municipais, de câmaras com problemas financeiros, que são a maioria da região autónoma da Madeira, não leve provimento e que o próprio PSD e CDS-PP tenham um rebate de consciência e retire essa proposta. Por outro lado, temos e tivemos estes dias as conclusões daquilo que foi o processo Cuba Livre. Naturalmente que o Partido Socialista não se conforma com essas conclusões. Estivemos a analisar o despacho de arquivamento e, sendo uma questão de justiça, parece que é uma questão política que aqui se trata. Ou seja, parece, no nosso entender, que isto é um arquivamento político de um processo judicial, quando nós esperávamos que a justiça tivesse atuado, porque não nos podemos conformar que aqueles que ocultaram 1.100 milhões de euros de dívida, aqueles que tanto mal fizeram aos madeirenses e por sentença, e que nós estamos todos a pagar com a imigração, pobreza, exclusão social e desemprego. As pessoas que fizeram isso, hoje, perante a justiça, sejam absolvidos, ou seja, com o arquivamento deste processo. A guia de marcha que os tribunais, neste caso o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República, está a dar aos ilhétos nesta região e neste país, é que podem fazer 1.100 milhões de euros de dívida que nada lhes acontece. Isto é um mau exemplo e levará a que no futuro se continue a usar deste expediente. Bem sabe que este Governo caminha a passos largos para a oposição, só lhes falta um ano de governação da Madeira, mas num ano de governação estes senhores podem fazer muito com este expediente agora criado e legalizado pelo Ministério Público, nomeadamente em relação a dívidas ocultas. Porque o Governo Regional é especialista no país em fazer este tipo de dívidas e temo que os próximos anos, os próximos meses, que são agrestes para o PSD, como se tem vindo a verificar, levem em que, em desespero de causa, o PSD no Governo continue a alimentar a dívida oculta com mais dívida nos próximos meses antes das eleições regionais. E é por isso que nós vamos olhando hoje para o espetáculo mediático que temos vindo a assistir, por parte daqueles que hoje são candidatos a líderes da oposição na Madeira, refiro-me naturalmente aos candidatos à liderança do PSD da Madeira, que de facto aquilo que tem vindo a público é de espantar e de bradar aos céus. Estes candidatos parece que aterraram hoje de Marte na região autónoma da Madeira. Não têm responsabilidades por estes 40 anos em que levaram a Madeira a este precipício do ponto de vista financeiro. Como diz o povo, fazem-se de novas, acabadinhos de chegar, mas afinal estão no Governo há quase 40 anos. E vêm dizer agora que irão fazer aquilo que não fizeram em 40 anos. Não se está a falar de 4 anos. Tiveram 40 anos para aplicar uma série de medidas, não aplicaram. E depois estes candidatos parecem aquele remendo que se quer meter num fato velho com quase 40 anos de idade. Mas que se tente pôr o fato novo, com estes remendos, toda a gente percebe que o fato é velho. E hoje o que a Madeira precisa é de uma mudança a sério, não precisa de uma continuidade. Todos estes candidatos são a continuidade destes últimos 40 anos. O que nós precisamos é de uma ruptura e de uma mudança, com novos protagonistas, novas políticas ao serviço da Madeira e do Porto Santo. E por último gostaria de referir que também da parte do Partido Socialista Madeira e da minha parte, aliás, de um encontro que teve com António Costa a quando da campanha interna para as primárias, na altura ficou definido já que
que iríamos, caso fosse essa a decisão dos eleitores em matéria de escolha do candidato a primeiro-ministro, que logo após as eleições iríamos fazer uma reunião. E por isso irei endereçar um convite ao candidato a primeiro-ministro, no sentido de reunirmos para debatermos assuntos pendentes entre o Estado e a região, e quero ver colocado no próximo programa de governo a nível nacional, e também definir aquilo que é a cooperação entre o PS nacional e o PS regional em matéria de apoios para as próximas eleições regionais, que serão no próximo ano, em simultâneo com as nacionais, ou se existir alteração de calendários, possivelmente poderemos vir a ter eleições cá na Madeira entre março e abril. Quando é que vai ser essa reunião? Irei pedir nos próximos dias, ainda não está agendada. Espera então ter o apoio de António Costa. É natural, para as eleições regionais. É natural que terei o apoio de António Costa, porque todos os secretários-gerais apoiam as candidaturas do PS Madeira. E hoje já há noção, a nível nacional, depois daquilo que foram as transformações que fizemos, os madeirenses, os porto-santenses e os partidos da oposição, que fizemos nas últimas eleições autárquicas, que há hoje condições para fazermos uma mudança em toda a região autónoma da Madeira, e não tenho dúvidas que se há um partido que tem condições de operar essa mudança é o Partido Socialista, e se há um secretário-geral e candidato a primeiro-ministro que quer essa mudança é o António Costa. De que forma é que acha que este Orçamento do Estado se vai refletir aqui no Orçamento Regional? Vamos cá ver, a nível nacional o Orçamento de Estado é o primeiro Orçamento de Estado pós-Troika, espero que seja o último do PSD e do CDS. Na região autónoma da Madeira, a região ainda está, até 31 de dezembro de 2015, sob a alçada do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. E aquilo que tem sido o reflexo do Nacional é que nos últimos anos o Governo Regional acompanhou todas as medidas do Governo da República. E como este orçamento, em matéria de carga fiscal, o que todos já percebemos é que será idêntico aos anteriores, ou seja, excesso de carga fiscal em cima dos contribuintes, o que espero da parte do PSD, que vendeu a autonomia quando assinou o Plano de Ajustamento, é que siga os orçamentos anteriores que seguiram na região autónoma da Madeira, ou seja, o orçamento da região é um apêndice do orçamento de Estado.